Passo a palavra ao Bernardo Pablo Suquenic, presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Ulis, obrigado, 15 minutos. Bom dia, presidente, senador Pedro Chaves. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência pela possibilidade de estar aqui hoje. Em nome do senador, cumprimento aos componentes da mesa, a todos os presentes. Inicialmente, gostaria de registrar de público, senador, que o senhor tem uma assessoria exemplar. E gostaria de registrar isso em nome de duas pessoas, da sua chefe de gabinete, a doutora Maria, e também do doutor José Luiz, que sempre nos atendeu com muita cordialidade, apesar de nós inúmeras vezes tê-lo procurado, ele sempre foi muito paciente e cordial, sempre nos recebeu com muita alegria. E também gostaria de registrar um cumprimento especial ao doutor Pascoal Silvares Batista Gomes da Rocha. Ele nos acompanha pela internet e com quem desde ontem a gente tem se debruçado em debates em relação a essa matéria. Ele tem contribuído muito para as reflexões que eu trarei aqui hoje. Bem, quem não gosta de acordar tarde aos domingos e ir almoçar a um restaurante? Por outro lado, quem gosta de trabalhar aos domingos? No Brasil, há aproximadamente 2 milhões de pessoas que trabalhariam prazerosamente nesse dia, desde que possam descansar e guardar o sábado. O mesmo ocorre com Natal, Páscoa e outros feriados cristãos. Muitos brasileiros estão dispostos a trabalhar nesses dias, caso seus feriados religiosos fossem respeitados. A história mostra que países com os quais ofereceram liberdade religiosa conseguiram desenvolvimento econômico mais sustentável. Em parte, isso se explica porque restrições à liberdade e intolerância religiosa afastam investimentos estrangeiros. Além disso, jovens talentos podem sentir-se forçados a migrar para outros lugares mais tolerantes. Portanto, resumidamente, o respeito à diversidade religiosa é um dos elementos que geram inovação e crescimento econômico. Olhando sob essa perspectiva, a diversidade religiosa brasileira é uma riqueza, a qual poderia ser melhor explorada. Para usufruí-la, é fundamental respeitar essas diferenças. Voltando ao exemplo dos guardadores do sábado, até hoje, muitas pessoas veem as adaptações feitas em vestibulares e concursos públicos como um favor imerecido. Não percebem nesse candidato a solução, por exemplo, aos problemas dos plantões dominicais. Bem, nós estamos aqui trabalhando com dois direitos. Direito à liberdade e à igualdade. O artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, trata essa matéria, já foi aqui lido pelos meus antecessores, mas não custa repetir. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos trazer isso um pouco mais à nossa realidade. Ninguém será privado do direito à educação por motivo de crença. Não nos enganemos. Aqui o que estamos lidando não é com direito à liberdade religiosa em si. Aqui nós estamos lidando muitas vezes com direito à educação, acesso à educação. E eu tenho alguns exemplos que eu apresentarei mais adiante. Nós temos aqui, tratando sobre o princípio de igualdade, o direito brasileiro nos ensina o seguinte: a igualdade, sob a perspectiva da Constituição brasileira, implica em tratar os iguais de maneira isonômica e os desiguais na exata medida da sua desigualdade, para que nós possamos compensar eventuais deficiências. O Estado democrático de direito permite a aplicação de discriminações positivas, compensando hipossuficiências de certos setores da sociedade. Nós vemos isso e tem a chancela do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no caso das cotas para negros. Então, é uma matéria que já foi tratada tanto no Poder Legislativo como no Poder Judiciário. Nós não podemos confundir neutralidade com indiferença em relação à questão religiosa. E quando nós falamos de neutralidade, sempre sob uma perspectiva brasileira,
eu sou muito crítico a que nós importemos conceitos, muitas vezes, de outros países. Por exemplo, nós não somos franceses para poder adotar a legislação francesa. Então, nós temos que encontrar soluções próprias à nossa realidade. Ou seja, nós temos que parar e pensar a nossa realidade e, com base nela, encontrar as nossas soluções. Nós podemos olhar para fora, mas nós temos que entender e encontrar as nossas próprias soluções. E a neutralidade estatal, sob a perspectiva brasileira, é de que não se admite que o Estado assuma determinada concepção religiosa como oficial ou correta. Ou seja, o Estado não pode simplesmente chegar e dizer: existe Deus, não existe Deus, existem vários deuses, o dia de guarda é segunda, terça, quarta. O Estado não se envolve e não dá um parecer, uma opinião sobre concepções religiosas. Nem também essa neutralidade permite que se beneficie determinado grupo em detrimento dos demais, ou se conceda privilégios. Neste caso, no caso desta legislação, nós veremos que ela trata de uma liberdade a todos os brasileiros, inclusive as crenças que já existem, que já existiram, que podem retornar, ou crenças novas que venham a surgir. Ou seja, não é um privilégio, é uma prerrogativa a todo brasileiro de que ele possa ter suas crenças defendidas. Mas, assim, em âmbito geral, nós vemos que esse é um tema no qual há poucas divergências na relação teórica, mas que gera muita polêmica quando a gente chega nos casos concretos. Ou seja, o conceito de igualdade, o conceito de liberdade, quando a gente trata ele em abstrato, não há muita discussão em relação a isso. Mas quando nós entramos nos casos concretos, nós vemos algumas divergências. E eu gostaria, justamente, de trazer alguns casos concretos para a nossa reflexão. Chegou a nós, no Observatório da Liberdade Religiosa, um aluno universitário que não consegue se formar porque a última disciplina do curso de matemática é só ministrada no dia sagrado para ele. Então, ele cursou 4 ou 5 anos de faculdade e na última disciplina, numa universidade pública aqui do Distrito Federal, a UNB, ele não consegue cursar essa disciplina porque só é no dia sagrado e a universidade, o professor não concede nenhum tipo de acomodação nesse sentido. Um outro caso, um aluno de pós-graduação que deseja fazer mestrado, existem uns determinados mestrados que começam, por exemplo, na sexta-noite e transcorrem durante o sábado o dia todo. E aí também, no caso dos guardadores do sábado, ele não poderia cursar essa pós-graduação porque todo o curso ocorreria no dia sagrado dele. Nós temos também outros 2 casos que eu gostaria de trazer. Um curso de Direito, um outro colega, uma outra pessoa nos procurou dizendo: olha, eu gostaria de cursar uma especialização em Direito do Setor Elétrico, e esse curso cai também integralmente no meu dia sagrado. E eu gostaria também de trazer o último caso, que é relativo à minha região. Eu sou de Blumenau, em Santa Catarina. E há 50 anos, em Blumenau só existia uma universidade, a Fundação Universidade Regional de Blumenau, que atendia toda a região do Vale do Itajaí. E lá, ou seja, as pessoas do Vale do Itajaí só tinham acesso a essa universidade. Se essa universidade não os atendesse, não teriam esse acesso à educação, diferente, por exemplo, daqui, do Distrito Federal, nos dias atuais, no qual nós temos aí diversas universidades, na qual, por exemplo, se uma não atende, pode ser que a outra atenda, e por aí vai. Por que eu trouxe esses casos? Eu vou retomá-los já. Porque nós temos no projeto de lei, que é muito interessante, mas eu gostaria de me ater ao parágrafo 3º desse projeto, que diz o seguinte: o cumprimento da prestação alternativa de que trata o inciso 2º deste artigo, ou seja, essa prestação alternativa, aqui o projeto de lei sugere que seja ou um trabalho escrito que o aluno possa fazer, ou uma outra modalidade de atividade, ou que eventualmente seja feita a prova ou feita uma aula de reposição em outro horário. Ou seja, o cumprimento dessa prestação alternativa, ou a aula de reposição, ou a prova no outro dia, ou um trabalho, somente será equiparado à presença em sala de aula
quando as faltas por razão de crença, somadas às demais ausências do aluno no período letivo, não ultrapassem 25% do total de horas letivas. E isso me apresenta algumas dúvidas. Primeiro, o que nós vamos considerar por período letivo? É período letivo de uma disciplina? É, por exemplo, no ensino superior, eventualmente do semestre? Quando é uma matéria, quando é no ensino fundamental, é o ano inteiro? Porque se for, por exemplo, da disciplina, naquele primeiro caso que eu contei, do aluno que não está conseguindo se formar porque a última disciplina do curso cai em dia sagrado, para ele essa lei não vai atender. Porque se a gente ele vai faltar 100% das aulas. Então, nós precisamos encontrar algum tipo de acomodação por isso. Se a gente considerar, por exemplo, bom, ele pode aproveitar da grade toda, ou seja, ele tem direito a 25% de faltas, mas que ele pode somar tudo para utilizar em uma única disciplina. Vamos, por exemplo, para um caso de um aluno universitário, guardador do sábado, e aqui nós mencionamos muito os guardadores de sábado, porque são eles, eu não conheço outra denominação, que tem um feriado semanal. Outras denominações, às vezes, têm feriados, um feriado, 2, 3, 10 no semestre, em dias variáveis, que seriam a coisa que esse projeto, da forma que está, até atenderia. Mas nós vemos que, para os guardadores do sábado, que tem um feriado fixo semanal, eles são, de fato, os mais prejudicados. Bom, feito esse esclarecimento, vamos retomar, por exemplo, o caso de um aluno de graduação que estuda à noite. Se ele pudesse concentrar todas as faltas dele, esse 25%, em um único dia, nós teríamos que ele já partiria da base, se nós dividirmos os 100% dividido 5 dias da semana, de segunda a sexta, ou seja, ele já partiria com a base de 20% de faltas pela sexta-noite, com 5% que sobrariam para ele poder atender toda a universalidade de problemas que podem existir, doenças ou por aí vai. Então, esse parágrafo 3º, ele nos desperta uma certa inquietação, porque se ele for aprovado da maneira que está, será que ele está promovendo uma garantia ao direito à educação ou ele está exercendo um limitador ao direito à educação? Ou seja, nós estaríamos aqui, porque a partir do momento que isto for aprovado, ou seja, toda regra vai ser adotada dessa forma, ou seja, todo mundo vai conferir, tem 25% ou não tem? E nós veremos aqui, na verdade, mais que uma garantia, uma limitação ao direito de educação. E esse projeto de lei, isso tem que ficar muito claro, tem que oferecer essa garantia. Ninguém será privado do direito à educação por motivo de crença. Esse é o objetivo, esse é o norte que tem que nos guiar. Então, nós temos que nos pautar por essa matéria. O doutor Vanderlei levantou a questão, por exemplo, da lei da prestação alternativa do serviço militar. Ele é um bom exemplo. Aqui, esse projeto de lei, ele pretende trabalhar a lei de diretrizes e bases da educação, que, como o nome já indica, são diretrizes e bases, ou seja, normalmente não há muitas especificidades nessa lei. A lei da prestação alternativa, nós vemos que a matéria prestação alternativa não está nos códigos militares. Existe uma lei extravagante que trata sobre essa questão, a Lei 8.239 de 91. Então, talvez, e aqui eu não estou aqui na posição de quem tem todas as respostas, mas de quem vem trazer também algumas inquietações. A lei de diretrizes e bases possa se resumir aquilo, as diretrizes e bases, e talvez seja necessário em algum momento trabalhar essa questão em outra legislação ou de outra forma. Porque nós vemos aqui algumas situações que nós precisamos levar em consideração, sobre os casos que eu expliquei. Nós não podemos trabalhar, por exemplo, grandes metrópoles com cidades que eventualmente só tenham um centro universitário. As cidades que tenham um centro universitário, provavelmente esse centro universitário, ou essa escola, o fundamental, o ensino médio, terá que fazer alguma adaptação maior
do que, eventualmente, uma cidade que tenha vários centros universitários. E eu vou citar aqui, por exemplo, o caso de Brasília. Há instituições de ensino que, para poder cursar o mestrado, você tem que estudar ou sexta-noite e sábado o dia inteiro. Mas existem outras instituições que permitem, por exemplo, a Universidade de Brasília, a Universidade Pública, a Universidade Federal de Brasília, ela, por exemplo, e aqui eu vou citar o curso de Direito, permite que, por exemplo, possa se estudar durante a semana, a pessoa monta a sua grade com muito maior facilidade. Então, e existem outras universidades, eu sei, por exemplo, aqui posso mencionar a Universidade Católica de Brasília, também permite esse tipo de acomodações. Então, às vezes, essa pessoa religiosa que quer fazer o seu curso, ele não está sendo tolhido no seu direito, do direito à educação, aqui em Brasília, porque uma determinada instituição não lhe permite fazer esse tipo de acomodação, porque existem outras instituições que lhe permitem, ou seja, ele pode ter o seu grau de mestre por outras instituições de ensino. Então, é diferente quando uma cidade só tem um centro educacional e ali esse centro educacional teria que fazer muita mais acomodações e nós entendemos que seria devido que seja para que essa pessoa não fique eventualmente com a sua vontade, seu desejo, sua intenção de estudar tolhido. Também é diferente quando nós tratamos, por exemplo, como aqui o caso, por exemplo, um curso de direito do setor elétrico. O tratamento tem que ser um pouquinho diferente, por exemplo, de um curso, sei lá, de direito processual do trabalho, que existe infinidade. Agora, um curso de direito do setor elétrico é muito específico, muito pontual, sempre mantendo aquele norte. Ninguém será privado do direito à educação por motivo de crença. Há necessidade de fazer essa acomodação. Também nós temos que pensar que, às vezes, a acomodação tem que ser quando essa aula essa aula ele não poderá faltar por motivo religioso, a acomodação é diferente, por exemplo, quando é uma aula prática de uma aula teórica. Uma aula teórica, expositiva, muitas vezes é muito mais simples, e hoje com a tecnologia é plenamente possível e barato, filmar essa aula e que o aluno possa ter acesso depois, do que eventualmente uma aula prática no qual precisa do acompanhamento do professor naquele momento. Isso precisa ser levado em consideração também. Diferente também são os diversos graus da educação. Ou seja, não se pode tratar, por exemplo, com crianças no ensino fundamental, que tem aulas expositivas, da mesma forma que se trata com alunos de pós-graduação. Então, se nós fôssemos tratar toda essa temática na lei de diretrizes e bases, é praticamente fazer uma lei dentro da lei. Seria muito, muito complicado. São temas aqui que eu levanto. Meu objetivo aqui não é trazer as soluções, mas são inquietações que nós precisamos levar em consideração. Então, basicamente, seriam estas as reflexões que eu gostaria de fazer com relação aos outros, ao artigo e aos incisos. Entendemos que são muito pertinentes, ou seja, aqui ele trata de todas as denominações, não dá nenhum privilégio a nenhuma. O inciso 1º e o inciso 2º do projeto, eles dão uma boa orientação para as instituições de ensino sobre quais seriam essas prestações alternativas. Ela respeitaria a autonomia que o doutor Bruno Coimbra aqui levantou muito bem, que tem que ser preservada, uma autonomia universitária, mas nós temos que lembrar que a legislação, uma lei nacional, ela tem essa possibilidade de direcionar essa autonomia para que não sejam infringidos os direitos. E aqui a autonomia estaria preservada porque a própria instituição de ensino escolheria qual seria a melhor forma de poder preservar essa aula e poder transmitir essa informação do conteúdo de uma maneira devida. E também aqui o doutor Bruno levantou uma questão importante que eu anotei aqui, justamente além dessa questão de ninguém será privado do direito à educação por motivo de crença. O artigo 206 da Constituição Federal trata sobre a liberdade de aprender e esse, justamente conjugado com esse artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, é o que dá o embasamento para que todo mundo possa exercer ao máximo, na sua plenitude, a sua capacidade e que nós possamos fazer com que o Brasil cresça forte e saudável na sua diversidade.
eu agradeço mais uma vez ao senador pela possibilidade desta fala e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Quero agradecer ao Bernardo Pablo Suquier, presidente do Conservatório de Liberdade Religiosa, OLIR, de fazer pergunta. O projeto de lei da Câmara, PLC número 130, de 2009, tem por objetivo resguardar o direito de alunos que, no exercício de liberdade e consciência de crença, ausentam-se de provas ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Segundo o autor do projeto, deve-se assegurar que os estudantes tenham o direito de respeitar o dia de guarda conforme suas crenças religiosas, sem prejuízo de suas obrigações escolares. Por outro lado, a Lei 93 de 94, de dezembro de 96, conhecida como LDB, estabelece o artigo 47, parágrafo 3º, a obrigatoriedade de frequência escolar. A Constituição, por sua vez, embora proteja a liberdade de crença e de consciência, não estatui o dever estatal de facilitar ou promover os rituais de cada religião. A esse respeito, acreditamos que uma análise comparada pode ajudar a nortear a discussão. Dessa forma, pergunto, os senhores sabem dizer como a legislação de outros países trata a questão? Segundo, há exemplos de ordenamento jurídico que também mitigam as obrigações escolares em razão da guarda por motivo de crença religiosa? Bernardo, a responder que ele tem exatamente uma pesquisa internacional. Isso é importante. Bom, tá ligado, né? Só lembrar que ainda tem diversas perguntas do E-Cidadania, mas eu vou deixar e depois eu passo para vocês, tá? Vou fazer perguntar. Bom, com relação à matéria internacional, tem uma boa notícia, assim. O fato de que aqui no Brasil nós estejamos discutindo frequência escolar, provas e essas coisas, fala muito bem da nossa laicidade estatal. Em outros países, ou em muitos países, está se discutindo o direito à vida de quem professa um culto diferente do oficial. Então, nós aqui não estamos discutindo o núcleo da liberdade religiosa. Nós estamos discutindo aqui, muitas vezes, o limite. E isso é um motivo de orgulho para todos nós, como brasileiros, que tenhamos conseguido, numa diversidade tão grande de crenças, que nós possamos conviver numa harmonia nesse estilo. Segundo um instituto internacional, o Pew Research, o Brasil, entre os países mais populosos do mundo, é um dos países que tem a legislação mais avançada e o que melhor respeita a liberdade religiosa. Há mais de um ano, há 2 anos, tivemos um pesquisador internacional, o Dr. Brian Greene, que é ele trabalha numa instituição que se chama Liberdade Religiosa em Negócios, e o intuito dele, na verdade, era conhecer mais como é que funciona a liberdade religiosa no Brasil, para tentar exportar o nosso conhecimento para outros países. Ou seja, toda essa forma de trabalhar do brasileiro, essa forma como nós regulamentamos e conseguimos pacificar essas questões, levá-lo para o exterior. Não quer dizer que a nossa situação no Brasil seja perfeita e acabada. Contudo, se nós compararmos com outros países, nós vemos que a situação da laicidade estatal aqui está bastante bem acomodada em relação a outros, e o que não quer dizer que nós não devamos trabalhar para manter as conquistas que nós já temos e que nós não devamos aperfeiçoá-las. Pessoalmente, nós não conhecemos nenhum outro país que tenha um sistema que nós possamos dizer, olha, eu acho que seria interessante apropriar-nos um pouco desses conceitos. A nosso entendimento é no sentido de que nós devemos parar, sentar e refletir, bom, a nossa realidade é esta e como é que nós vamos solucionar este problema pontual. Ou seja, ninguém será privado do direito à educação por motivo de crença. Partindo dessa base, qualquer legislação que nós façamos atenderá plenamente aos requisitos da laicidade estatal. Gostaria também de tornar público, registrar, que o Observatório da Liberdade Religiosa, para quem tiver interesse, possui uma página no Facebook que é alimentada diariamente com as notícias que ocorrem sobre essa temática. Então, quem procurar no Facebook OLIR Brasil, poderá acompanhar diariamente
as notícias que são publicadas pelos meios de comunicação sobre essa temática da liberdade religiosa.